todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ela Mais Elas. E hoje eu trago uma pessoa incrível, uma mulher forte e doce ao mesmo tempo. O jeito dela falar é doce. Ela é especialista, mestre e doutora em periodontia, ou seja, tá na minha área. Hoje eu tô, relax, falando de pério aqui. Mas a gente vai descobrir o que tem por trás dessa pequena, grande mulher, da Patrícia Freitas. Ela é de Belo Horizonte, eu tenho certeza que ela tem uma história incrível para contar pra gente. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Eu tô tão feliz que você tá aqui. E eu mais ainda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Ela me mandou uma bio, um resumo da história dela, e só de ler eu já fiquei emocionada. Então acho que a gente vai ter uma história muito bonita para compartilhar aqui com quem está em casa. Espero poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história, do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo, né, do que eu venho evoluindo, né, estamos aí sempre numa constante construção. E você acabou de me contar ali fora que você morou aqui no Rio, né? Quando você era pequena, assim. E depois você foi direto para Belo Horizonte. Sim, eu sou de BH, né? Sou mineira, mas meu pai é engenheiro e foi transferido aqui para o Rio. Então eu morei aqui no Rio dos 3 aos meus 7 anos. Então eu brinco que eu sou uma garotinha carioca. Um pouquinho dá uma carioca aí, mergulhou na água gelada, sem problema nenhum. Sim, tomei uns caldos na praia. Ontem. Ela fez ontem, já terminou uma meia maratona. Além de periodontista, é corredora, né? Gosta do esporte, né? Tento ser corredora. O esporte, na verdade, a corrida, ela surgiu quando eu fazia o mestrado em Ribeirão Preto e a faculdade ficou de greve. E eu fui para BH, e sem muita grana, né, eu ganhava uma bolsa, né, no mestrado, e eu falei, gente, eu vou virar uma bola aqui em BH, comendo doce de leite, sorvete, enfim, né, na casa dos pais. Aí eu comecei a fazer caminhada, e daí eu encontrei um amigo que falou assim, Paty, vamos correr um pouquinho. E na época eu não conseguia correr mal 100 metros. E de pouquinho em pouquinho eu criei um gosto muito grande pela corrida. E é o que eu falo hoje, assim, eu tenho 2 opções na vida, ou tomar antidepressivo ou ir pro esporte, e a minha escolha atualmente, eu faço musculação, enfim, mas o que eu gosto mesmo é de correr. É bom quando a gente encontra uma atividade física que dá prazer de fazer. Não digo que é fácil, né, mas é o meu momento comigo mesma, é o meu momento que eu converso com Deus. Eu falo que eu converso com Ele o dia inteiro. Mas no momento que eu tô ali na corrida, é aquele momento especial, é onde eu tenho boas ideias, é onde eu determino algumas ações para minha vida. Então, eu acho que aquele momento que eu tiro para estar comigo. E a gente precisa desse tempo para cuidar da mente, né? Então, não Exato. Só do corpo, mas também da mente. E como é que a odontologia entrou, assim, na sua vida? Da onde que você resolveu ser dentista? Bom, na época eu tinha um relacionamento sério e já achava que ia casar. E a minha mãe falava tolinha, assim... A gente é tão tolinha, né? Nessa fase, a gente é tolinha. Minha mãe falava assim, filha, eu pensava em fazer medicina, e a minha mãe falou assim, filha, médica precisa casar com médico. Era um conceito, assim, que ela tinha, e o meu namorado, na época, era engenheiro. Aí eu falei, não, então vou fazer odontologia. E a minha mãe falava assim, não, vai ser dentista, você vai ter uma vida mais fácil, médico tem que estudar demais. E eu falo que eu me surpreendi muito, porque hoje eu tenho amigas médicas e eu tenho certeza absoluta que eu trabalho muito mais do que elas, que eu estudo muito mais do que elas. E acabou que eu casei com um dentista. Então a vida da gente muda muito, né?
Mas não me arrependo, já briguei com a odontologia algumas vezes, já quis largar a odontologia algumas vezes durante esses 25 anos, né, de formação. Então, eu ia te perguntar isso, como é que foi essa trajetória, né, porque você tem 25 anos já de formada, e eu li realmente aqui que você quis largar, eu acho que mais de uma vez, não? Mais de uma vez. E como é que foi essa retomada e mudar essa ideia? E o que aconteceu, né? Teve uma vez que eu tive uma conversa muito séria com meu pai e falei com ele assim, pai, eu amo a odontologia. É igual às vezes você tá num casamento que você ama a pessoa. Mas eu sinto que, às vezes, igual tem um casamento falido, embora você ame a pessoa, eu vejo a odontologia dessa forma na minha vida. E nessa época eu já inclusive estava no doutorado, ou seja, eu tinha cerca de 10 anos de formação, mas eu não estava feliz ali. Mas você entende hoje porque você não estava feliz naquele momento? O que era o doutorado em si, que era pesado, era você estar fora de casa, porque isso também é bem importante, eu acho. Você estava em Ribeirão Preto, que é longe da sua casa, longe da sua família, longe dos seus amigos, né? Então, talvez tenha sido um pouco disso ou não. O que foi? Por que você não estava feliz nesse momento? Então, quando eu decidi ir para Ribeirão, era uma decisão que, por mais que muita gente achasse assim, nossa, que loucura, você vai mudar de cidade mais uma vez, porque eu já tinha morado em Bauru, mas era a realização de um sonho. Então, estar em Ribeirão ali, por mais que eu estivesse longe da minha família, era muito difícil, porque eu sou muito família. Mas quando eu chegava em Ribeirão, eu estava literalmente realizando um sonho. E você se preparou para isso, né? Você estudou muito. Pois é, então assim, é engraçado isso, porque você se preparou tanto para ir, né? Ela estudou, gente, muito para passar nesse concurso, né? Nessa prova. Era realmente a busca de um sonho. E aí, olha o que a vida traz, né? Você fez o mestrado, e aí emendou o doutorado, e aí, de repente, você se viu se questionando, será que eu tô no lugar certo? Exato, assim, na época do doutorado, embora o mestrado fosse literalmente a realização de um grande sonho, porque meu sonho sempre foi dar aula, independente da profissão que eu escolhesse, se eu fosse advogada, se eu fosse médica, se eu fosse arquiteta, eu tenho certeza que eu teria sido professora também por gostar de ensinar, por puro prazer mesmo. Mas o doutorado ele foi um pouco consequência. Eu já estava ali, tive a oportunidade de, né, ter uma vaga para mim no doutorado e resolvi encarar. Mas eu particularmente não era muito feliz com a minha pesquisa, com a minha tese. Muda o foco, né, do mestrado para o doutorado, né? E foi quando eu comecei a, de fato, questionar se tinha sido a escolha certa eu estar ali. Por ser muito ligada na minha família, eu tinha um certo receio de estar longe de casa. E eu sempre fui muito ligada aos meus avós. Então, eu sempre pedia muito a Deus, assim, me permite estar aqui, mas permita que eu volte para BH e eu ainda tenha o contato, né, a convivência diária com os meus avós. E isso foi feito. Mas durante o doutorado, de fato, não era uma pesquisa que me trazia aquela vontade, assim, de realizá-la, né? Acho que a pesquisa ela é muito gostosa quando ela, principalmente, quer responder uma dúvida clínica que a gente tem. E ali, para mim, naquele momento, ela não fazia muito sentido. Isso é bem importante você falar, porque isso acontece com muitos, né? Com muitos alunos que entram no mestrado e no doutorado, que eles procuram uma instituição, muitas vezes, com professores renomados, numa instituição renomada, mas esquecem de ver, não esquecem, né? Mas às vezes não procuram mesmo efetivamente entender que linha de pesquisa eles vão acabar sendo incluídos, porque os alunos são incluídos em linhas de pesquisa, né, desses professores.
E aí, muitas vezes, essa linha de pesquisa pode realmente não ter nada a ver com você, né? E você acabar se vendo ali o doutorado, então, que são 4 anos, né? Eu lembro que quando eu entrei no doutorado, que eu passei na prova, eu fiquei depressiva. Porque eu falei, gente, vou fazer outra faculdade, é isso mesmo? Mas 4 anos? Porque você demora 4 anos na faculdade de odonto, 5 às vezes, né? E o doutorado é uma nova faculdade, né? É uma nova faculdade, mesmo exato. tempo, pelo menos. Então, assim, é uma carga pesada, né? Tem que querer muito fazer. Ainda mais você vendo uma linha diferente do que você gostaria de estudar, esse tempo todo, eu entendo, assim, por que você deve ter se sentido... Na verdade, Ale, não era a linha de pesquisa, assim, eu tinha trabalhado no mestrado com cirurgias plásticas periodontais, né, que eu tenho uma grande paixão, tinha trabalhado muito com regeneração periodontal, então, esse lado da periodontia, eu já estava extremamente satisfeita, mas, ao mesmo tempo, por ser periodontista, eu pensava assim, eu preciso também ser expert no tratamento da doença periodontal. Então, inicialmente, meu projeto era para tratar, era uma pesquisa em animais com periimplantite, e eu pedi para trabalhar com doença periodontal. Então, o objetivo da pesquisa era esse. Na época, a gente estudava muito a terapia fotodinâmica, mas a metodologia da pesquisa, ela não era aquela coisa... Não fazia os meus olhos brilharem. E... Aí, paralelamente a isso, eu escrevi uma pesquisa paralela, porque eu pensava assim, se a FAPESP não aprovar a minha pesquisa, que era a tese em questão, eu já tenho meu plano B aqui, que já faz muito sentido para mim. Já faz brilhar os olhinhos. Já faz brilhar meus olhos, já faz sentido, já responde algumas perguntas da minha prática clínica. Mas, enfim, a pesquisa foi aprovada pela FAPESP, e algo me marcou muito, e eu acho importante até eu contar um pouco disso, porque isso faz parte da minha história, isso mudou a minha história, né? Porque naquele momento que eu me vi ali recebendo uma bolsa de doutorado, tendo uma vida difícil, porque eu morava fora, aí eu tinha que pagar gasolina, pagar alimentação. Eu comia miojo vários dias, porque não tinha grana realmente para almoçar, fazer unha. Que isso? Unha era um luxo, era só quando eu ia para BH e minha mãe pagava para mim. Então, eu tive a oportunidade naquela época de ir, né, passar o Natal em BH. E naquela época eu não conseguia rezar para Nossa Senhora, era uma dificuldade que eu tinha, e eu até me sentia uma pessoa ruim por causa disso, porque eu falava, gente, por que eu não consigo, né? E numa missa de Natal, eu ajoelhei na igreja e abri literalmente meu coração para ela, e falei para ela, primeiramente, pedir perdão, né, por não conseguir rezar para ela. E eu falo que depois que eu me senti perdoada, eu fiz alguns pedidos. E um pedido foi que se eu tivesse que realizar aquela pesquisa, que ela me ajudasse a conseguir os meus pacientes. Eu já tinha 1 ano e meio de doutorado, eu tinha 2 pacientes, eu precisava de 15. Falava, gente, vou voltar para BH nunca. É o desespero, Quando que eu vou terminar esse doutorado, né? E falei para ela o quão difícil era para mim ali já estar com 10 anos de formada, com uma vida financeira que de fato eu não tinha, porque eu ganhava uma bolsa, eu me sustentava mal, sobrava alguma coisa. Eu sempre me comparava com alguns colegas, né, que tinham formado comigo e já tinham casa, já tinham carro. Então, vinha aquele sentimento de, meu Deus, eu tô fazendo a escolha certa, né? Aquela comparação que a gente acaba fazendo e que hoje eu aprendi que não faz o menor sentido, né? E foi muito bacana, porque no final da missa, uma pessoa bateu no meu ombro. E eu olhei para trás e essa pessoa falou comigo assim, Nossa Senhora mandou um recado para você.
Ela falou que ela entende o seu pedido de perdão e que ela sempre esteve com você, mesmo quando você não rezava para ela. E ela sempre vai estar. E eu tinha feito um pedido muito especial para ela e a pessoa falou nessas palavras: Nossa Senhora falou que vai abençoar as suas mãos. E era o que eu tinha pedido. Era, aliás, um dos pedidos, né? Que tinha pedido vários. Mas assim, e quando eu voltei para Ribeirão, consegui fechar a amostra dos pacientes em menos de um mês. E eu falei, bom, entendi que eu preciso realizar essa pesquisa. Tem algum motivo para isso. E passado algum tempo, eu tive uma complicação pós-cirúrgica. Uhum. Mas dentro da pesquisa? Dentro da pesquisa. Uhum. E foi um momento que literalmente eu me questionei muito se Deus queria que eu realmente fosse dentista. E eu tive esse papo aberto com ele, que eu falo assim, eu de fato não sou aquela pessoa que frequenta igreja, já fui em cultos evangélicos, já fui em reuniões espíritas, enfim. Eu sou católica, fui batizada na igreja católica, mas meu relacionamento com Deus é assim, igual eu com você aqui. E eu falei pra ele, naquele momento eu questionei muito se eu deveria de fato continuar sendo dentista. E naquele grau de ansiedade, né, passando por aquilo tudo, eu sentia que eu não conseguia ouvir o que Deus tinha para me dizer. Então, e a minha mãe sempre falou comigo assim, a gente nunca larga uma coisa que a gente começou e não terminou, a gente precisa terminar. Uhum. Então, aquela frase da minha mãe me marcava, mas ao mesmo tempo eu falava, gente, mas talvez esse não seja o caminho, né? Esse caminho tá pesado, será que eu tô preparada para isso tudo? E aí foi quando eu recebi uma poesia de um paciente da tese, e essa poesia tem um significado gigantesco para mim, que foi naquele momento que eu parecia uma menina de 7 anos, sabe aquela menina assim? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A minha conversa com Deus era isso. Mas por quê? Mas por quê? O que eu preciso aprender com isso tudo? Para quê? Né, eu estou passando por isso tudo? E foi quando eu recebi essa poesia que descrevia como esse paciente da tese me via como dentista. Aí eu falei, opa, acho que Deus está falando comigo. E daí eu continuei. Então, acho que nesse tempo de odontologia eu tive umas 3 brigas sérias, assim, com a profissão. Mas hoje eu olho para trás e vejo o quão importante... Isso tudo foi também, né, na sua foi história. Passar por isso tudo. E isso me aproximou muito de Nossa Senhora. Isso me aproximou muito de Deus. E... acho que hoje eu me sinto muito feliz, independente, que acho que problema todo mundo tem, né, Ale? A vida nossa, todo mundo tem, gente, não tem como. A gente tem essa ideia pelo Instagram, que a vida do outro é perfeita, mas enfim, cada um tem a sua história, mas eu me sinto hoje fortalecida, porque eu sei que ele tá comigo, né, eu brinco que ele tá aqui, ó. Isso te dá... Fica aqui do meu ladinho. Sai, não. Isso te dá mais força, né? Não, com certeza. Você fica mais... Você acredita mais nas coisas, eu acho, né? Você questiona... E a gente passa a questionar menos as dificuldades também que a gente passa. Porque foi o que você falou, todo mundo tem. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem essa história. E é uma fé que eu falo... a fé é algo indiscutível, né? E não dá para ensinar o outro a ter fé, né? Porque fé é acreditar em algo que os nossos olhos não conseguem ver, né? No invisível. Isso é bem lindo que você está falando, porque realmente a gente não ensina. Não ensina. Não ensina a fé. A gente precisa realmente passar por alguma situação, e normalmente é assim que vem. Precisa passar por alguma situação que faz com que a gente
comece a entender esse invisível, né? Seja a forma que for, né? Porque existe para cada um, pode ser de um jeito diferente. E que faz com que realmente tudo mude e faça ter sentido, né? Eu inclusive, eu tive em 2015, eu tive uma insuficiência renal gravíssima. Assim, os médicos falavam comigo até em risco de morte mesmo. Mas eu brinco que entrava no ouvido e saía pelo outro, eu nunca absorvi aquilo, porque naquele momento eu entendi que, todo mundo tem um peso a ser carregado. Eu tive um diagnóstico de lúpus e eu fui entrando em falência renal dia após dia. E as pessoas achavam estranho, porque embora eu fosse só piorando dia após dia, psicologicamente e emocionalmente eu tava bem. E as pessoas falavam, gente, não é possível. Não tá encaixando. Mas eu falo assim, gente, eu escutava no meu ouvido que tudo ia ficar bem. E então eu brinco assim, gente, Deus cochicha com a gente. A gente só tem que estar disposto para ouvir. Às vezes a gente não escuta, né? Às vezes pode vir naquela intuição, né? Que fica aqui alguma coisinha falando e a gente, coisa da minha cabeça, né? E às vezes não é coisa da nossa cabeça. Eu cheguei a falar para os médicos, né? Uma das minhas melhores amigas, ela é médica e está acostumada a trabalhar com pacientes graves. E a Carol foi me visitar no hospital. Então, a Carol, na hora que via os meus exames, a Carol é minha amiga de infância. Aí, na hora que a Carol via os meus exames, eu olhava pra ela assim, eu falei, poxa, o negócio tá grave mesmo, porque você vê, né, a fisionomia da pessoa. Aí, na hora que eu via o rostinho da Carol, eu só virei pra ela e falei assim, ela tava com a médica do lado, e eu falei assim, gente, não precisa preocupar. Amanhã eu vou apresentar melhora. Aí uma olhou pra outra assim, tipo louca, né? Não sabe nem o que tá falando, né? Nem médica né? Deve ter pensado assim, nem médica como é que ela tá falando um negócio desse? Mas eu falei assim, vocês não precisam entender. Eu vou apresentar melhor e vocês não precisam entender. Então, quando alguém escuta isso, pode aparecer prepotência, enfim. Mas eu não me sinto uma pessoa prepotente. Mas eu tinha no meu coração que eu ia apresentar uma melhora. Então, eu já estava internada no hospital para tomar corticoide, imunossupressor. Não tinha previsão de quantos dias eu ia ficar hospitalizada, enfim. Não tinha nada disso, mas eu tinha no meu coração que eu ia apresentar melhora. Aí... no dia seguinte, na hora que eu acordei, o médico passou no meu quarto e ele falou, olha, o imunossupressor já tá pronto, o corticoide já tá pronto, você tem, né, você tá entendendo, né, o que você tem e tudo mais. Eu falei, tô, mas eu fiz um exame agora de madrugada e eu gostaria que vocês olhassem esse exame. Aí a Carol me ligou. Aí a Carol me ligou, e aí, Paty, como é que você dormiu? Não sei o quê, como é que você tá? E a Carol tinha ligado para todas as nossas amigas. Nós somos 8 amigas de infância. E a Carol ligou para elas e falou assim, o caso da Patrícia é muito grave. É só Deus. E vocês estão proibidas de ligar para ela. Porque a Patrícia, ela tá muito bem emocionalmente. Se vocês ligarem pra ela, ela não vai entender nada. Só que uma amiga minha não respeitou. E me ligou aos prantos. E eu consolando ela. Eu falei, gente, pra que isso tudo? Porque emocionalmente eu tava bem mesmo. Aí quando a Carol me ligou de manhã, né, pra saber como é que eu tava, eu falei, Carol, você já trabalhou aqui no hospital, né? Ela falou, já. Eu falei assim, você tem intimidade com o pessoal do laboratório? Ela falou, tenho. Falei, liga lá, porque eu fiz um exame de madrugada. Ela falou, então eu vou ligar e já te ligo aí. Aí, passado alguns minutinhos, ela me ligou. Ela falou assim, seus exames estão melhores. Eu falei, creatinina 1,6, né? Ela falou, quem te contou? Aí eu falei, ai, Carol, uma história longa. Assim, eu tinha passado a noite, eu tinha feito... 2 cursos de Poder da Mente recentemente, que eu nunca tinha colocado em prática. Quando eu me vi naquela situação, eu falei, é a única escolha que eu tenho, é usar a mente a meu favor.
Quando eu fui pro hospital, eu tinha ligado para uma outra Carol, que é uma grande amiga minha também, e quando eu contei para ela do diagnóstico de lúpus, ela falou assim, se você tá com doença autoimune, você causou isso. Aí eu brinco que foi o melhor tapa na cara e soco no estômago que eu podia ter tomado na minha vida, porque eu falei, doeu, mas eu falei, faz sentido. Então, se eu causei isso, eu posso me curar. Então, quando eu tava ali no hospital, já sabendo do imunossupressor, do corticoide, do medo de uma infecção hospitalar, né? Eu falei, vou usar a mente a meu favor, né? E eu fiz todo um processo ali, todo um teatro mental, uma cocriação, né? Pro meu corpo reagir. E meu corpo, de fato, reagiu. E aí, quando os médicos viram meus exames, eles não entenderam absolutamente nada, a ponto do meu nefrologista me indicar o melhor reumatologista de Belo Horizonte. Ele falou, não aceito outro, seu caso é muito grave, eu só aceito esse médico, você tem que ir nele. Eu falei, tudo bem, vou. E eu fui, quando o médico, ele é um senhorzinho, ele viu meus exames, aí ele levantou e ele falou assim, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, isso pra mim é um milagre. A medicina não explica isso. Eu, nos meus tantos anos de medicina, eu não sei explicar. Então, isso... E as pessoas hoje, quando eu visito o meu nefrologista, né, que eu faço acompanhamento, ele fala, você nunca absorveu o seu risco de morte, né? Eu falo, graças a Deus. A mente realmente... Mas eu acho que é isso, Ale, quando a gente se sente conectado com uma força maior, por mais que ali a vida nos mostre o contrário, o coração tá em paz. Sim. E eu acho que o fato do meu coração ali tá em paz me fez passar por aquilo com leveza, com fé e a ponto de realmente cocriar na minha mente a minha melhora, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito... algumas pessoas até se incomodam com isso, assim, acham que eu passo um pouquinho dos limites, assim, porque eu sou muito otimista, eu sou aquela pessoa que acho que tudo vai dar certo, mesmo quando tudo parece errado, sabe? Mas não é muito melhor ser assim, não é? O Sérgio Combate, que foi meu orientador, né, lá em Ribeirão, o Sérgio, uma vez ele falou pra mim, falou assim, não, Patrícia, eu te admiro, porque... na vida a gente tem duas escolhas, ou ser pessimista ou ser otimista. Aí ele fala assim, dá o mesmo trabalho ser pessimista e otimista, então melhor que seja otimista, com né? certeza. E eu ia te perguntar isso agora. Primeiro, o que você tirou de tudo isso que você passou, né? Em 2015, porque você fala assim, eu ficava me perguntando, lá no doutorado você falou, eu ficava me perguntando por quê, e nesse momento você também se perguntou por quê? O que você entende por que você passou por isso, o que você tirou disso tudo? Então, Ale, engraçado assim, que essa história do doutorado foi uma história extremamente forte, mas eu conto isso para todo mundo de uma forma muito aberta. Porque eu brinco assim, que tem gente que ganha na loteria, que loteria é algo difícil de acontecer, né? Você precisa jogar. E quem joga pouco, às vezes ganha, né? E passar por uma complicação pós-cirúrgica da forma que eu passei é algo muito raro de acontecer. Mas acontece, né? E acontece mesmo quando você é uma pessoa extremamente rigorosa com biossegurança. Quem trabalha comigo sabe que... E o próprio meu orientador, né, falou pra mim na época, falou, Paty, eu sei o quão rigorosa você é e eu te falo, eu tenho certeza absoluta que você não tem culpa nenhuma. Mas o fato é que eu tinha operado o paciente, ele tinha tido uma complicação pós-cirúrgica. E eu tinha uma ligação muito especial com esse paciente da tese,
porque por eu morar em Ribeirão, ele tem uma fisionomia física muito parecida com a do meu pai. Então, eu acho que eu acabei até fazendo uma transferência paterna ali. E uma coisa que me ligava muito a ele era que ele tem um filho adotivo. E eu falava que se eu não tivesse filho, eu iria adotar. Então, eu tinha um carinho por todos os pacientes da tese. Eu vivia sendo presenteada por eles. Era um queijo, era uma Coca-Cola, era um cachorro-quente, né? Pacientes muito simples, né? Mas ele tinha sido um paciente que ele falou pra mim assim, Patrícia, em prol da ciência, tá tudo bem, eu faço o que for preciso. E quando esse paciente, ele me ligou, né, pra me falar que ele não tava legal no pós-operatório, eu tava indo pra faculdade. E eu falei com ele assim, Gilmar, eu tô indo pra faculdade, me encontra lá. Não, eu sei que você tem outras coisas. Eu falei, não, eu vou te atender, eu quero te ver. Aí ele foi, eu atendi, isso era uma quarta-feira, e não tinha nenhum sinal clínico ali que pudesse indicar um processo de infecção, nada. Então, isso me deixa tranquila, isso... eu sempre falo isso para os meus alunos também, paciente queixou. Não é assim, vai no consultório amanhã, segunda-feira, eu pelo menos... Agora, né? Vamos agora. Agora, né? Então, ele foi, eu vi e fiquei tranquila, só que ele acabou evoluindo para um processo de infecção, ele teve uma angina que gerou uma septicemia. Então, eu acompanhei ele no hospital todos os dias, eu não tirava o pé do hospital, contra a vontade da minha mãe, contra a vontade do meu orientador, de todas as pessoas, mas eu falava, daqui eu não tiro o meu pé, né? Se ele tá aqui por consequência de uma complicação pós-cirúrgica, daqui eu não tiro o meu pé. Então, assim, eu sabia que não ia melhorar, mas eu também não conseguia ficar em casa. E algo que me marcou muito, então, tá tudo muito interligado, porque 6 meses antes, Nossa Senhora tinha falado para mim que ela sempre estaria do meu lado. E eu tinha pedido para ela, se não for para eu realizar essa tese, não permita que a FAPESP aprove. E se a FAPESP aprovar, não permita que eu consiga os pacientes. A FAPESP aprovou, eu tinha os pacientes, tudo bem, entendi, eu preciso realizar. Aí naquele momento, que o paciente só foi evoluindo cada vez pior, assim, meu mundo foi acabando ali. Eu liguei para uma tia minha, e a minha tia, ela estava num grupo de orações com o pessoal da igreja da Nossa Senhora, que eu tinha rezado, que é a Nossa Senhora Rainha. Ela falou, Patrícia, eu tô aqui no meio de 300 pessoas, e nós vamos rezar pelo seu paciente e por você. E então tudo fez muito sentido ali. E naquele momento, Ale, eu tava com o Sérgio no hospital e eles tentando me convencer a ir pra casa, pra dormir em casa e tudo mais. Eu falei, olha, eu só durmo em casa se eu ver o meu paciente. Aí eu fui na UTI e tudo mais, vi o quão grave ele estava. E naquele momento eu fiz um pedido. Na minha fé, Deus nos leva porque Ele precisa da gente lá, que a gente já cumpriu a nossa missão aqui. E eu falei, Deus, na minha fé eu entendo. Se o Senhor quer levar o Gilmar, é porque o Senhor precisa dele. Mas o Gilmar, ele é pai. Ele tem um filho adotivo. E eu não sou mãe. Né? Eu sei que se eu for, meus pais vão sofrer muito, mas eu não sou mãe. Então faz uma troca. Não leva ele. Então eu coloco a minha vida para o Senhor levar. Mas eu te peço assim do fundo do meu coração que o Senhor faça essa troca. E num milagre assim, que hoje eu vejo que é a fé mesmo, né? Eu fico imaginando 300 pessoas rezando pela gente. Em menos de 12 horas, ele estava no quarto, andando, falando. Ele falou, Patrícia, eu tive muito medo que acontecesse alguma coisa comigo.
porque aconteceram muitas coisas erradas aqui no hospital. E eu avisei meu colega de quarto, se acontecesse alguma coisa comigo, que era para ele te defender, porque eu tinha medo que alguém te culpasse por alguma coisa. E foi uma história muito bacana, assim, porque quando, né, ele saiu do hospital e tudo, eu acabei criando uma ligação com a família dele, né, ele falou, Patrícia, eu só continuo o meu tratamento se for com você. Eu tinha medo, né, porque eu não entendia. Os médicos falaram, aconteceu isso porque vocês não deram antibiótico no pré-cirúrgico. Mas a gente sabe que o antibiótico, ele não é obrigatório, né, no pré-cirúrgico, ainda mais para um paciente saudável, né? Na época eu imaginei, comia alguma bola na anamnese. Esse paciente tem alguma coisa. Mas de fato ele não tinha, era um paciente saudável, por volta de uns 50 anos, enfim. Então, eu olho para trás e vejo o quanto tudo isso me fortaleceu como pessoa e como profissional. Então, hoje, se eu já era cuidadosa, hoje eu tento ser mais cuidadosa ainda. Eu falo para os meus alunos o quão importante é a gente lidar com pessoas, né? É o amor de alguém que a gente está tratando. E eu sempre penso assim, era eu que poderia estar naquela cadeira ali de dentista, eu poderia ser advogada, arquiteta, médica, engenheira, enfim, ou tivesse escolhido outra profissão e eu ser a paciente. Sim. Então é isso que eu sempre tento ter tento me colocar sempre no lugar do outro. Para poder dar o melhor. São riscos que acontecem, né? Mas a gente tem que minimizar esses riscos, a gente está numa profissão onde os riscos, eles existem, né? Existem. Mas a gente, graças a Deus, eles fazem parte de um percentual muito pequeno, né? Da quantidade de coisas. Eu tenho certeza que muitas coisas boas você já fez para outras 1000 dezenas de pacientes. Eu tenho uma aluna da especialização, o nome dela é Letícia. Vamos ver se ela vai assistir a gente. Mas ela é apaixonada pelo seu trabalho. Gente! Apaixonada pelo seu trabalho. Inclusive, ela vai agora no Batalha, ela se inscreveu só pra ver você. Oh, meu Deus! Então, assim, quanta coisa boa que realmente você vem, né? Ela é do Rio, enfim. Então, assim, quanta coisa boa você tá alcançando com todo esse cuidado e com todo esse amor que você tem pela profissão. Eu tenho certeza que essas brigas que você teve com a odontologia foram só para te fazer melhor mesmo. Exato. Assim, hoje eu não trocaria odontologia por nenhuma profissão. Me sinto completamente feliz, realizada. Eu sou aquela, assim, que olha a agenda e fala assim, nossa, que bom, né? Tem tanta coisa boa para eu fazer hoje. Tem tanto paciente legal, eu gosto de pessoas, então eu sou aquela que gosta de bater papo com os meus pacientes, gosto de aprender com eles, gosto daquele troca-troca, sabe? Pra fazer odontologia tem que gostar de gente, eu tem sempre que gostar falo. de Tem gente. que gostar de gente, não tem jeito, né? Eu pedi pra você mandar uma frase pra gente, a gente já tá terminando o nosso tempinho, olha como passa rápido, olha como voa. E você me passou uma frase que eu adorei, que é uma frase, assim, super direta, mas que diz muita coisa, né? E a frase que você escolheu é: problemas existem para serem resolvidos. E de onde que veio isso? Então, eu trabalhei alguns anos numa clínica, lá em BH, com o Dr. Hernani Tadeu de Souza. E o Dr. Hernani, ele é um super dentista, assim, é um senhor, né? Ele poderia ser meu pai. Tem idade para isso, e o Dr. Hernani sempre lidou desta forma, assim, é uma clínica grande, com muitos dentistas, muitos funcionários, né, e ele é um cara super tranquilo, né, então o Dr. Hernani sempre falou para mim isso, Patrícia, problemas existem para serem resolvidos, então é uma frase que eu carrego para minha vida. Porque quando eu estou diante de um problema, primeira coisa que eu penso, tá, tudo bem, temos um problema, mas qual é a solução? O que a gente pode fazer por isso? Né? Então, é como
E na verdade sempre tem mesmo, né? Sempre tem. Sempre tem, né? Mas Só tem um probleminha que não tem, né, gente? Só tem um, Mas mas o resto a gente resolve sempre. Em vez de trocar por um problema, em vez de reclamar, em vez de criticar, né, em vez de aumentar o problema, peraí, vamos resolver. Qual que é a solução que a gente pode dar para isso? Então, isso tem tornado a minha vida mais fácil também, sabe? E junto com o seu otimismo, a pessoa não tem problema. Vamos combinar, gente. Pessoa que pensa, vamos resolver o problema. Sou otimista, não tem problema. O problema fica desse tamanho assim, ó. Vai ficando, sabe? Na verdade, é uma forma... É o olhar, é a forma de olhar, né, para as coisas, eu acho. Eu acho que a sua forma de olhar... Ela é uma forma mais bonita, mais rica. É como se você olhasse sempre o copo meio cheio e não meio vazio. Exato. Né? Então, acho que isso faz muita diferença em tudo que te gira, né, ao seu redor. Né? Então, assim, é uma frase que eu aprendi com ele, aprendi muitas coisas com ele, devo muito a ele, mas essa frase me marcou porque tornou minha vida mais fácil, sabe? Então, eu prefiro... Você me perguntou do livro também, né? Qual que é o livro, né, que você mais gosta? É O Poder da Autorresponsabilidade, que é quando a gente tá diante de um problema e a gente pergunta, peraí, eu tenho alguma culpa em relação a isso? O que eu tô passando é consequência, né, de alguma das coisa minhas que ações? eu fiz. E tudo bem se for. Então, peraí, vamos seguir um caminho diferente, né? E sempre né, na verdade. Quase sempre pelo menos. Sair do papel de vítima, né? Sim. E assumir o controle ali. Fortezinha, né, gente? Pessoinha só, pequenininha que nem eu. Eu já tô Mas já vi que, ó, não a vida tem já coisa... deu. Eu vi que não tem coisa pra te derrubar aqui, não. Não. E é isso mesmo, somos mulheres, e mulheres têm toda essa vivência aí, né, da luta. Parece que tudo pra gente realmente vem com mais... Eu com mais caio força. ali, é lógico, caio muitas vezes, né? Mas quando eu caio, eu só... Marcelo tá ali pra te ajudar. Ele tá ali fofinho, gravando tudo, gente. Isso é amor, não é? Eu caio, mas assim, muitas vezes, né? Mas todas as vezes que eu caio, isso eu tenho feito nos últimos tempos e tem dado certo. Eu falo... Jesus, fica aqui na minha mente, fica aqui no meu coração e me levanta. Aí, pronto. Aí eu sigo em frente. Eu acho que hoje a gente teve um pod diferente, né? Um pod com fé. E eu amei receber você. Oh, obrigada. Muito obrigada por você ter vindo, por você ter dado essa lição, essa lição que eu acho que muita gente em casa vai ouvir e ouvir de novo. Eu não sou de me emocionar, tá, gente? Não sou. Patrícia falou, eu me emociono por tudo. E eu bem quieta pensando, e eu não me emociono por nada. Porque eu sou bem dura na queda, mas você me quebrou hoje. Então, assim, pro bem, tá? Muito obrigada pela sua... vinda, por você contar a sua história, que eu acho que a sua história vai fazer muita gente crescer e se inspirar nela, né? Porque eu acho que a gente vive muito disso também, dos exemplos que a gente tem, das histórias que a gente passa e das coisas que a gente escuta de outras pessoas. Eu acho que aqui você só trouxe coisa boa hoje para esse podcast. Obrigada por ter vindo de BH, de tão longe, para conversar comigo. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai... Falei, ouvi de novo, vai botar o repeat, sabe? Para ouvir mais uma vez. Obrigada, viu? E eu te agradeço porque eu fiquei feliz, né? Na hora que você comentou da Letícia, né? Eu sei que a gente, mesmo sem saber, a gente inspira outras pessoas, né? Mas sempre tem gente à nossa frente nos inspirando, né? E você é uma delas, né? Então, quando eu recebi o convite, eu falei assim, E a pergunta que eu me fiz é, será que eu tenho alguma coisa de tão bacana, assim, para compartilhar com as pessoas, né? E acho que talvez a minha fé, né, seja o mais bacana que eu tenho. Não, eu tenho certeza que tem mais, é porque a gente não tem tempo. Mas o tópico que você trouxe foi incrível, assim. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu aqui, ó, secando ainda minhas lágrimas. Mas eu espero vocês pro próximo episódio. Não sei se tão emocionante quanto, mas muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.